Eu sou Alexandre, sou produtor de tomate e isso aqui é minha vida. Tinha uma empresa de varejo, supermercado. Aí a gente estava no processo da falência e aí eu pensei, cara, eu vou largar tudo e vou para a terra, né? Aí hoje nós somos 8 famílias, estamos começando a habitar um terreno lá. Todo mundo construindo de bioconstrução com essa técnica que você veio gravar. Então trabalha eu aqui, minha esposa, meu filho, quando ele não tem aula, porque esse projeto aqui é um projeto familiar. Não é para você agregar mão de obra. Ele é um projeto para você trabalhar você e sua família, porque o seu dinheiro fica tudo dentro de casa. Se tem 3 coisas que eu não discuto: política, futebol e religião. Sou evangélico, mas se você questionar o evangélico, eu vou ficar quieto. E a bioconstrução é basicamente um resgate das técnicas mais primitivas de construção com auxílio de tecnologia, de ciência, de desenvolvimento que a gente tem da nossa era, para a gente conseguir ter um recurso mais natural, mais saudável, mais gostoso de morar. Os povos árabes, eles só tinham a terra à disposição, né, para construir, e eles não tinham madeira para fazer telhado, e terra, tu não consegue fazer laje com terra, né, porque se tu não tem uma armação, alguma coisa, se tu vai fazer alguma coisa plana de terra, ela vai desabar, né. E aí eles começaram a desenvolver essa ideia dos arcos. Foi uma revolução do material, assim, né, porque eles começaram a conseguir ter tetos do material que eles tinham lá, né. Nitrogênio é folha, cálcio é raiz e potássio é fruta. O adubo que está caindo no vaso está alimentando o pé. Isso aqui, ele é o broto. O que vai acontecer? Ele vai puxar tudo lá para cima e vai deixar de alimentar aqui embaixo, porque vai sustentar uma coisa que não gera nada. Se você comparar esse tomate aqui com o tomate do campo, eu não tenho aqui de veneno, vamos falar assim, agrotóxico, menos de 1%, entendeu? No campo, hoje, essa época agora é boa, mas se você pegar um período chuvoso, de chuva, você vai botar produto agrotóxico toda semana. Então você não passou a ganhar dinheiro, você passou a perder dinheiro. Depois que eu passei a saber o que era um pé de tomate, porque já com 7 anos a gente já está entendido do que é as coisas, pô, eu vi, meu pai chegava com várias caixas de produto dentro de casa. Comprava com facilidade, não tinha receita, não tinha fiscalização, e meu custo aqui dentro é muito mais baixo. Por isso que o projeto é a estufa. Basicamente o mesmo morro que a gente terraplanou é a casa, pegar o impacto que a gente causou e se responsabilizar por ele no mesmo espaço que ele foi causado, sabe? Ele é muito inteligente, assim, é um material muito inteligente por conta própria. E aí o que a gente faz é usar ele para a gente construir. Votei, te falo, vereador, votei no meu irmão, de uma certa forma. Era parente, mas assim, tinha uma boa proposta. Esse mandato eu não sei, porque de uma certa forma, é irmão, é parente, mas também não foi o que a gente imaginou. Então eu não tenho garantia de que eu vou votar nele de novo. E nem tenho que dar garantia que eu vou votar nele. Eu tenho que estar sempre comprando semente, eu não posso pegar esse tomate aqui também e tirar a semente dele, que eu vou plantar, que eu vou tirar esse mesmo produto aqui, eu não vou. Por conta da genética, ele já sai deformado. É uma deformação. Já aconteceu da gente ter no meio, ele fica amarelo igual uma lima. Ele não tem cor.
Quando ele madura aquele tomate sem sabor, sem gosto, entendeu? A gente está refém, porque todo ciclo a gente tem que comprar semente. Não tem como. É um pingo no oceano. Se eu chegar lá e fazer uma reclamação, é um pingo no oceano. O que teria que juntar? Ah, os produtores em geral. Aquele momento da história do Brasil onde o Visconde de Mauá estava começando uma ferrovia, eu acho a primeira ferrovia do Brasil, tá ligado essa história? Não. E aí no momento de abertura do início da obra, ele convidou o Dom Pedro para dar a primeira pasada. E aí ele fez uma pá com cabo de jacarandá, cravejado com pedra, assim, tipo... E aí o cara, maluco, deu a primeira pasada mais puto da vida. E aí ele começou um processo de queimar o filme do Visconde de Mauá por causa dessa primeira pasada. Tipo assim, não era bem quisto, né? Tipo, o imperador, uma pessoa importante, trabalhar com ferramenta, com pá. Não, casamento. No começo, qual que era a expectativa que estava em cima de um rapaz branco da classe média? Pô, você vai continuar tocando a empresa do seu pai, né? Estava no meio da faculdade, daí comecei a me ligar para essas coisas mais alternativas e tudo mais. Até então eu queria ter carrão, queria ter aquilo para sustentar alguma aparência, para se autoafirmar, né? E a partir do momento que eu comecei a descobrir tudo que eu tenho descoberto de questão de realização profissional e aí tudo começou a cair por terra mesmo, começou a nada disso fazer sentido e que bom, assim, foi como se desse um estalo mas tinham boas camadas aí eu diria de proteção mesmo. E todo mundo procura o jeitinho brasileiro. Mas pra mim, cara, eu evito procurar o jeitinho. Tudo que você procura o seu jeitinho, alguém você está prejudicando. É igual política. Você depender de um político, pô, mas você vai me dar teu voto. Você, de repente, necessita de um bueiro num ponto, você vai pedir, não tem. Você vai num posto de saúde, não tem médico. E se você for questionar, fala assim, não, teu voto eu já paguei. Eu voto em outro que não me ofereceu nada, mas nele eu não voto. Porque aí ele já está comprando meu voto. Se a partir do momento que ele pagou o teu voto, ele vai fazer o que para tu? Cara, eu só estudei até a 4ª série. Era comum e boa parte era comum nem ir pro colégio. Eles achavam que quem dá futuro é você pegar num cabo de enxada. Não, o que eu tenho foi trabalhando, não foi estudando. E quando eu cheguei a pedir meu pai para estudar, que eu queria terminar meus estudos, hoje para mim está me fazendo falta. O que eu puder dar de estudo para o meu filho, eu vou dar. Até mesmo hoje, se ele quiser ficar na agricultura, ele depende de estudo. Hoje, a nova geração hoje, todo mundo hoje tem estudo. Ficou fácil para todo mundo. Mas, cara, no meu tempo de moleque, lidei com muita gente aqui que trabalhava com meu pai que não tinha estudo. E não eram as pessoas ignorantes. E constituiu bens e sem saber ler. E não sabe fazer conta. E são muito espertos no que faz. Ótimo para fazer um negócio, ótimo para negociar. Esse dinheiro que você compraria de sementes, pô, eu separaria aqui uma caixa de tomate, eu tirava a semente para mim fazer isso que está aqui. Para mim plantar ele de volta. Então, era menos R$ 1.300. A produção era igualzinho. Não dava diferença. Deu um problema no meu tomate, eu vou ter um prejuízo. A sacata vem aqui, recolhe esse tomate para fazer algum teste para saber o porquê, se foi um erro de lote, então para eles me ressarcir. Entendeu? No campo não. A gente tirava a semente, mas pô, eu já plantei muito tomate e não tinha erro. Cara, independente do presidente que tá, do que seja, se é ladrão, se não é, cara, nós vamos ter que trabalhar e sobreviver. Para presidente você votou em quem? Bolsonaro. Eu, para ser sincero, assim, poucas coisas que eu vi e, assim, coisas que eu ouvi, a única coisa que, assim, me levou a votar nele é de ele pensar o que a maioria pensa e não tem coragem de falar. E ele tem coisas que ele não pensa e fala sem pensar.
hoje, para gente que está na agricultura, ainda a gente, assim, não trouxe nada de que facilitou para o produtor ou então trouxe alguma coisa que prejudicou o produtor. Para a gente continua no mesmo. Não facilitou e nem complicou. Chega um bolsominion para conversar com você. Massa, boa. Eu adoro, cara. Esse é o melhor momento, esse é o laboratório para mim, assim. Primeiro para me conhecer, para eu me entender e como que eu não vou atacar ele por ter vontade. Eu tenho vontade, às vezes, sabe, de entrar no embate, porque a sociedade me formou assim, mas ao mesmo tempo o embate não é saudável. Eu não posso chegar pro cara e querer colocar, igual falar, vomitar minha verdade para ele. Você pode ter o argumento mais convincente do mundo, que se ela não se sentir pronta para ser convencida, ela não vai ser convencida, sabe? Não ter a necessidade de vencer um debate, para mim, deixar cair por terra essa visão da discussão enquanto uma competição e levar um pouco mais de colaboração e cooperação para uma conversa desse tipo. A gente está vivendo um cenário bizarro, cara. Eu crio o meu filho hoje errado. Porque, assim, eu sou menos rígido do que meu pai. Então, o meu medo é do meu filho ser menos homem do que eu sou. Entendeu? Por quê? O que o pai da gente ensina? A ter responsabilidade e você assumir e cumprir suas contas. Ô Tiago, eu acho assim, cara, cabeça do outro ninguém abre. O irmão do meu patrão, ele não cumprimentava a gente. E ele falava que não gostava de pobre. Hoje você não pode dar um tapa no seu filho, porque a lei não te permite. Antigamente o pai repreendia a gente com vara, com chinelo, o que tivesse na mão. Muita. Eu ainda, por ser o mais velho, acho que eu ainda sou um pouquinho mais medroso do que os outros. Os outros ainda acabam abusando mais um bocadinho. Era normal, apanhava, mas por que apanhou? E ainda falava, sabe por que tá apanhando? Porque você fez isso e isso, para você não ter infelizmente, um bandido dentro de casa. É o medo de todo mundo. A própria Bíblia fala que a vara tira a loucura da criança. Porque de uma certa maneira já tem um pouquinho de loucura ali. É difícil não cair nesse pensamento, né? Por mais que eu acho que eu estou fazendo tudo lindo, maravilhoso, tudo muito certo, eu penso, poxa, mas essa pessoa tá completamente errada, não está seguindo a vida de acordo... Mas de acordo com o quê? Qual que é a verdade aí, né? O que é mais massa, velho? Pô, visão guiada, patrão. Ô, assim tá bom. Ele falava abertamente, eu não gosto de pobre. Mas só tinha mão de obra de pobre. Então por que ele não contratava alguém do nível dele para trabalhar para ele? Como é que você não vai gostar de alguém e você depende da mão de obra dele? Alexandre, 54, você falou? 52, 52, né? Eu não sabia de lua fraca, não. Não. Pronto, uma abóbora branca de lua fraca pra tu ver. Veja bem, tem muitos aí que é... Vamos falar português, claro. Virinho de papai, que ele vê o tomate aí, como é que pode? Ele não sabe de que o processo de onde veio, como é que foi feito, de onde, quando começou o processo deles, né? Trabalho que dá. Como é que é processado. Pra você ver uma fruta dessa assim na sua mesa. Era, isso aqui. Tinha vez que a gente vinha pra cá uma hora dessas aqui, só saía de noite. Né, Alexandre? Valeu. Continua no exercício. E pobre, o que é pobre? Para mim não existe ninguém pobre. Existe pessoas que não têm a condição financeira que o outro tem. Mas pobre nem todo mundo é. Tem pobre de pensamento, pobre de espírito. Então todo mundo é pobre. Se cada um aprendesse a viver com o seu salário que tem
e não precisasse tirar do outro, eu acho que seria melhor. Se isso aqui não é bom para mim, eu vou te dar para tu?